Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá, capítulo 4, verso 1, 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira por que devais viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deixa aberto aí 1 Tessalonicenses 4, não feche apenas os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesses tempos de quarentena, de pandemia, não nos deixe ser assediados pelas trevas, de forma que venhamos vender nossos corpos para a prostituição, nem ceder à tentação, Senhor, de procurar alívio da tensão sexual fora, Deus, do modelo legítimo que o Senhor propôs na sua palavra. Preserva a pureza da sua igreja nesse tempo. Preserva a santidade do teu povo nesse tempo. Que o Senhor traga temor, Deus, à exposição desse texto, iluminação ao texto. Que haja dentro dos lares agora reverência e concentração na tua palavra, para que teu reino avance, para que tu recebas glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção. Eu disse aqui em uma das pregações que Deus não está de quarentena. Quarentena é um período que ficamos confinados por um tempo indeterminado, por razões que as autoridades impõem, para proteção, prevenção ou impedimento de alguma tragédia. E eu disse que Deus não está de quarentena, Deus está vivo, verdadeiro, atuante, todo-poderoso, sentado em seu trono. Entretanto, existe um outro personagem da história que também não está de quarentena, desconhece a quarentena, que também não descansa, que também é imune ao vírus. Satanás. Satanás também não está de quarentena. Você está achando que é só o vírus que está agindo? Só os políticos? Só os governos? Não. Satanás, o nosso grande inimigo, também está agindo, e ele faz uso da desgraça, da peste, da confusão, das crises, faz uso desses momentos para o seu desígnio, faz uso disso para causar males sem fim. E uma das áreas que eu acredito que Satanás está atuando, tentando o povo de Deus, é na sua pureza sexual, ou é na sua área sexual. Me parece que as pessoas, quando estão diante de quadros como esses, perdem o foco um pouco das coisas. Parece que toda a força do povo de Deus, dos crentes, da igreja, está concentrada em se livrar da pandemia. Só isso.
Tem crente que não quer outra coisa, não quer nem ir para o céu, só quer ter o emprego de volta, só quer sair, ver as pessoas, ter a liberdade de volta, só quer não perder o que está na iminência de perder, seus bens, só está com medo, né? Só não quer ficar doente, a preocupação toda está concentrada nisso, e estão se esquecendo da luta contra o pecado, da mortificação da carne, da santificação. E Satanás está atuando pesado, visto que há grandes concentrações de pessoas e famílias confinadas em seus lares, à mercê do material eletrônico, virtual, o dia todo, e estão comprometendo a sua pureza. Nós temos essa frente de batalha, que é uma batalha que envolve a política, a economia, a saúde. Mas não temos só essas frentes de batalha. Como cristãos, temos outras frentes, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não envolve só os aspectos físicos, só essa terra. A nossa luta também é espiritual. É contra os poderes invisíveis das trevas. E o que tem me preocupado bastante nessa pandemia é a pureza sexual da igreja. E eu tenho visto algo muito interessante. Essa crise, essa pandemia, essa quarentena, que é um juízo de Deus, tem como finalidade algo, e essa finalidade está sendo bem sucedida, tem a finalidade de revelar o que está dentro dos corações dos homens, trazer à tona a maldade, a perversidade, os pecados ocultos. E você está vendo, as notícias não param de divulgar, e você percebe quanta podridão essa quarentena está revelando, quanta podridão dos homens estão revelando o seu caráter, sua verdadeira identidade. A maldade incutida ali está vindo toda para fora, e você está vendo, nas lives que são feitas, nos noticiários, as ações de homens, de mulheres, de instituições, revelam a vileza do seu ser. E a pandemia também tem colocado a depravação do homem. E eu tenho ouvido, visto, de forma indireta ou direta e pessoal, muitos pecados de ditos cristãos também vindo à tona. Jesus disse assim: é mister que venham os escândalos, é necessário. Escândalos marcariam o tempo do fim, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. E parece que este tipo de escândalo, o pecado sexual, está presente entre o povo de Deus. A quarentena, a pandemia está trazendo à tona a perversidade de alguns cristãos que estão imergidos em pecados de imoralidade, pornografia, relacionamentos extraconjugais, fornicação. E se tem uma coisa que é a grande marca do crente, talvez é a maior, sem sombra de dúvida, é a santidade, a santificação. E é uma obrigação nossa, como nunca, zelar pela nossa pureza. Pela pureza do nosso corpo, da nossa mente. Então você que está me ouvindo, esqueça agora de pandemia, quarentena. Esqueça agora de política, notícias. Esqueça de Covid-19. Esqueça do emprego, do salário, pelo menos agora, e concentre-se na sua vida espiritual, no seu coração, nos seus olhos, na sua mente. Concentre-se na sua pureza moral,
na sua pureza sexual, que tem um extremo valor para Deus. Infelizmente, esse tempo está revelando quão baixa é a moralidade da igreja, o quão envolvido em pecados de caráter sexual ela está envolvida, o quão entupida de pornografia. Nós não podemos admitir isso. Se você que está me ouvindo está envolvido nesse tipo de coisa, ou está sendo tentado, é um chamado urgente para pureza, para se desvencilhar disso, para não achar que isso é normal, não se acostumar com tais pecados. Por favor. Irmãos, os pecados sexuais são responsáveis pela maioria dos divórcios. Muitas vezes os divórcios ocorrem como fruto de pecados sexuais, distúrbios na área sexual, compulsão sexual. Os pecados sexuais também são responsáveis pela grande maioria dos adultérios. Adultério é a prática sexual extraconjugal, é a prática sexual fora do casamento. E os adultérios são cometidos, a grande maioria, em razão da perversão sexual, da falta de pureza sexual, de pecados sexuais sendo deixados de lado, não sendo enfrentados e tratados. A fornicação, se o adultério é o pecado fora do casamento, a fornicação é o pecado antes do casamento, entre os solteiros. Também são responsáveis, os pecados sexuais são responsáveis pela maioria dos pecados, pela prática da fornicação. São jovens, são homens e mulheres solteiros, que não preservam sua pureza sexual, e em razão disso, cometem pecado de fornicação. De uns anos para cá, houve muita perversão nessa área, principalmente na década de 70, que eles chamam a década onde houve a revolução sexual. O movimento hippie, aquela festa de rock Woodstock, trouxe o quê? Um pensamento sobre o sexo livre. Tivemos o advento do preservativo, do contraceptivo, e o pensamento que o sexo agora é livre. Toda essa revolução sexual da década de 60 para cá, a confecção de preservativos, a criação de anticoncepcionais e o aumento desenfreado de material pornográfico, incutiu na sociedade, implantou, insuflou o pensamento do sexo livre, sexo sem responsabilidade, sexo independente, o prazer pelo prazer, e nos tornamos de lá para cá uma sociedade pervertida sexualmente. Eu vou ler alguns dados da pornografia nessa quarentena, nessa epidemia, para ver o perigo que o povo de Deus sofre, ou o perigo que o povo de Deus pode sofrer em razão das tentações que ele vai passar. Veja só alguns números. A indústria pornográfica está aumentando a audiência com a quarentena do coronavírus. O número de acessos aos sites pornô tem aumentado no mundo inteiro nessa quarentena. Além de cursos online e aulas no Instagram, os brasileiros estão ocupando o seu tempo de quarentena com sites pornô. A prova disso é que os canais estão registrando um aumento de número de acessos e assinaturas em sites pornográficos.
O número de visitas do Sex Hot, que é um canal voltado apenas para pornografia, aumentou 31% no período de 14 a 19 de março, se comparado aos dias 7 e 12 do mesmo mês. O número de usuários também subiu 25% nesse período. Abre aspas, queremos colaborar com a permanência das pessoas em casa, oferecendo mais opções de entretenimento e conteúdo de qualidade. Fecha aspas. Explica o diretor-geral do grupo Playboy Brasil. Nessa semana, a produtora de vídeo Brasileirinhas chegou a duplicar o número de assinaturas por dia. Abre aspas. Nossa média sempre foi 300 assinaturas por dia. Desde terça, está chegando a 600 por dia, afirmou Cleiton Nunes, CEO da produtora. Para você ter uma ideia, irmãos, do que eu estou falando, de quão forte, agressivo é o ataque de Satanás contra a pureza das pessoas, e também contra a pureza dos cristãos, Hollywood produz 400 filmes por dia. Hollywood. Nos Estados Unidos, são produzidos 400 filmes por ano, melhor dizendo, feitos por Hollywood. De modo que 11 mil filmes pornográficos são produzidos também nos Estados Unidos. 400 filmes comuns são feitos por ano lá. De forma que 11 mil filmes pornográficos são feitos. Quase 1.000 filmes por mês. Só no estado da Califórnia existem 1.500 atores pornográficos. Existem 800 milhões de sites pornográficos em todo o mundo. E nos sites mais acessados, você tem 4 bilhões e 400 milhões de visitas por mês. Isso só falando de um site. Os lucros chegam a 100 bilhões de dólares por ano. A indústria pornográfica lucra 100 bilhões de dólares por ano. Para você ter uma ideia, debaixo de que espécie de ataque nós estamos. Para cada 400 filmes que Hollywood produz, o país, as outras indústrias produzem 11 mil por ano. 800 milhões de sites. 4 bilhões de visitas. Os sites mais populares têm. Veja o tráfego de material pornográfico, a quantidade que é consumida, que trafega pela internet mundial. E me parece, ou as pesquisas que estamos fazendo, esses números estão se multiplicando na quarentena. E provavelmente você que está me vendo já tem sido vítima do pecado sexual, da pornografia. Você está sem frequentar os cultos, sem a comunhão com os irmãos, sem escola bíblica dominical, sem aconselhamento pastoral, está tendo dificuldade para ler a Bíblia em casa, orar, fazer o culto familiar, de modo que esse tempo de quarentena, que te deixa mais melancólico e depressivo, te faz afundar horas na internet, YouTube, Netflix, nos videogames. E a maioria desses, tem conotação pornográfica e sensualidade exibida com abundância, que invariavelmente, uma vida fraca espiritualmente, deprimida, vai te levar a naufragar, ou a imergir no pecado sexual, manchando assim a pureza da igreja, comprometendo a pureza da igreja. Você não pode permitir Satanás
também está por trás disso, querendo manchar a pureza da igreja. E eu chamo você para a guerra, chamo você para a luta. Não admitir isso, não aceitar isso e não se conformar com isso. E nesse sentido, eu acredito que não exista capítulo mais oportuno que relata isso com riqueza de detalhes, como o 4º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E à luz desse capítulo nós vamos aprender como enfrentar isso, como Deus enxerga o pecado na área sexual, como Deus anseia pela pureza sexual da igreja. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja em Tessalônica, cujos membros eram os Tessalonicenses. As cartas dele, que tinham um cunho, um viés pastoral, vão tratar de vários assuntos no tocante à igreja. Capítulo 4, boa parte dele é destinado para tratar da pureza sexual dos Tessalonicenses. Este capítulo vai nos ajudar a tratar da pureza sexual dos crentes de hoje. Vamos então ver a exposição do verso 1 ao verso 8, para nos ajudar nesse tempo de quarentena a não sermos pegos, imergidos pelo pecado sexual. Paulo começa, o primeiro ponto de Paulo é, ele exorta os cristãos tessalonicenses ao progresso espiritual. Ele começa exortando eles a progredir na sua santificação. Vejamos o verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira porque devais viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então veja só, no tocante à santificação, Paulo aqui vai tratar da santificação e da pureza sexual, ok? E o verso 1, ele exorta eles que façam progresso na santificação, que haja progresso espiritual. Então ele começa assim, ó: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos ao Senhor, como de nós recebestes, quanta maneira que, porque deveis agradar a Deus. Primeiro, ele está dizendo assim, vocês aprenderam de nós como se deve agradar a Deus, ou como devem agradar a Deus. Nós ensinamos a você, nós treinamos vocês, nós mostramos qual é o caminho que agrada ao Senhor, que o honra, que o alegra. É um caminho, quando Paulo esteve com eles, instruindo-os, ensinando-os, discipulando eles, Paulo, dessa forma está dizendo, é assim que se agrada, que se honra a Deus. Eram instruções, eram mandamentos, era um código de conduta, como eles deviam andar. E Paulo vai dizer que eles eram muito bons com a lição de casa, eram ovelhas obedientes, né? E o texto continua, e efetivamente estáis fazendo. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês aprenderam e vocês de fato estão fazendo. Vocês são obedientes quanto ao que nós ensinamos a você. Isso é muito bom. Ou seja, estes crentes estavam andando em santificação. Esses crentes estavam mantendo a pureza sexual. Esses crentes tinham um padrão espiritual. Paulo então ensinou, eles aprenderam, estavam praticando, e Paulo elogia eles. Só que Paulo diz, mas não para aí não. Não para aí não. Deve haver progresso, a vida espiritual não é feita de um nível só. Devemos progredir, devemos avançar.
E a última frase diz, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Tessalonicenses, vocês devem progredir, vocês devem crescer e devem avançar na sua santificação. Escute isso aqui, irmão, santidade é um estado, santificação é um processo. Entenderam? O que significa? Todo crente é santo, é um estado nosso. Se é crente, é santo. Se não é santo, não é crente. Não existe dizer, sou crente e não sou santo. Se não é santo, não é crente. Porque todo santo, todo crente é santo, é um estado nosso. De forma que a santidade é um estado, e a santificação é um processo. Eu sou santo enquanto estou sendo santificado. O que significa? É uma santidade que progride a cada dia, a cada tempo. É uma santificação progressiva. Então a primeira coisa, o que Paulo está ensinando aqui no seu primeiro ponto é que devemos obedecer o que os nossos guias nos ensinam, devemos obedecer a palavra que eles nos transferem, eles têm a incumbência de nos ensinar o caminho da santificação, nós devemos obedecer, mas nós também devemos progredir no avanço da nossa pureza, no desenvolvimento da nossa vida espiritual. E todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, crescimento gradativo. Provérbios diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Se você está me vendo e é cristão, você é chamado ao progresso espiritual. Cada ano que passa, o seu conhecimento bíblico tem que avançar, conhecimento doutrinário tem que avançar, a sua sensibilidade espiritual, sua santificação, sua pureza sexual devem avançar. E Paulo os exorta a progredirem na fé e a progredirem na sua santificação. Segundo, Paulo vai dizer que eles não são ignorantes quanto a isso. Vocês não são ignorantes quanto a santificação. Vocês não estão ignorantes quanto à pureza sexual. Se vocês não estão fazendo, vocês estão em rebeldia. Se vocês não estão fazendo, vocês estão sendo insubmissos. Vocês não estão fazendo por ignorância, porque vocês sabem. Veja só, verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Se vocês estão caindo em pecado de imoralidade sexual, se vocês estão falhando na santificação, se vocês não estão avançando espiritualmente, estão estacionados, estagnados, não é por ignorância, não é porque não foram ensinados, não é porque não sabiam, porque nós ensinamos, vocês estáis inteirados de quanta instrução vos demos da parte do Senhor. Da mesma maneira, irmãos, se nós estamos caindo nesses pecados, se nós estamos afundando em pecados de imoralidade, em pecados sexuais, se nós não estamos avançando na nossa santificação, se nós não estamos progredindo espiritualmente, doutrinariamente, teologicamente, se não estamos progredindo na nossa fé, não é por ignorância. Porque vocês que me veem têm sido muito bem ensinados pelos pastores locais, pelos vídeos na internet, pelos livros que vocês têm em casa e pela própria escritura sagrada, que não estava presente, por exemplo, no tempo de Paulo, o Novo Testamento. Nós não temos desculpa para naufragar na fé, para afundarmos na imoralidade sexual, e nem para estacionarmos na nossa vida espiritual, porque nós, como os tessalonicenses, estamos inteirados de quanta instrução recebemos. Trocando em miúdos, o que Paulo está querendo dizer aqui? Presta atenção. Todos vocês que me veem,
sabem muito bem que santidade é uma obrigação do crente. Ah, eu não sabia. Você não pode dizer isso. Você está cansado de saber, porque está escrito: sede santos, como eu, Senhor, sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Você sabe que santidade não é uma fase, é um estilo de vida do crente. Você não é ignorante quanto a isso. Agora Paulo vai para outra seção, e ele vai mostrar que a santificação é a vontade de Deus para nós. A santificação é a vontade de Deus para nós. Aprenda isso, meu irmão. Existem algumas coisas que, se você me perguntar, eu não vou te saber dizer qual é a vontade de Deus, porque a Bíblia não especifica com detalhe cada aspecto da nossa vida. Agora, entretanto, existem coisas que estão na Bíblia claramente definidas como a vontade de Deus, e uma delas é a santificação. Então daqui você já tem uma pista para alguma coisa. Tudo que você vier fazer na sua vida, nessa esfera terrena, você tem que levar em conta que é a vontade de Deus, que nada do que você vier a fazer comprometa sua santificação. A vontade de Deus. Então trabalhar em determinado local, vestir determinada roupa, falar determinada palavra, se envolver com determinada pessoa, com determinada questão, se mancha, compromete sua pureza. Você tem que evitar, porque está claro na Bíblia que é o desejo de Deus, sua santificação, e não mergulhar na pornografia, na sensualidade, na imoralidade, na perversão sexual. Então Paulo vai mostrar isso, verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo então revela aqui que a vontade de Deus para nós é a santificação. O que é santificação? Bom, essa palavra tem vários desdobramentos, mas o sentido primário é separar, separação, consagrar, consagração, purificar, purificação. Então, o desejo de Deus para nós é a nossa pureza, é que sejamos separados do pecado, da imundícia, da lascívia, da prostituição, é que tenhamos olhos puros, mente pura. Irmãos, onde está a pureza da igreja? Eu estou pregando essa mensagem porque eu tenho descoberto entre o povo de Deus pessoas profanas, imorais, irreverentes, que não têm o menor pudor de pronunciar palavrões, que não têm o menor constrangimento de frequentar regularmente sites pornográficos da pior espécie, que não tem a menor dificuldade de cobiçar mulheres a qualquer momento, inclusive as irmãs em Cristo na própria congregação, no momento de culto, e ter desejos sensuais com essa mulher. Eu estou falando isso porque eu tenho ciência, meu irmão, de pessoas entre o povo de Deus que tem a mente consumida por imoralidade, que não pensam outra coisa. E isso não é comum aos filhos de Deus. Isso não pode ser uma prática comum ao povo de Deus. E as pessoas estão tolerando isso. O pior para mim não é só consumir, não é só praticar, cobiçar, não é só entupir a mente de sensualidade, mas o que eu estou percebendo é que não há constrangimento.
não há quebrantamento. Você pega o CPU, o histórico do celular desses jovens, está cheio de sensualidade, pornografia e imoralidade. Você pega as conversas deles com o sexo oposto no WhatsApp, está cheio de conversas torpes, indecorosas, vulgares, sensuais, pornográficas. Você pega esses maridos casados, crentes que não se satisfazem com a esposa e procuram outras fontes para satisfazer sua tensão sexual, em sites e material pornográfico e masturbação. Está entre o povo de Deus. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa pureza. Essa é a vontade de Deus. O Filho de Deus, veja só, Deus nos justificou pelo seu Filho, nos deu uma sentença favorável e removeu a culpa do pecado. Deus nos salvou da condenação naquela cruz. E Ele, depois de ter nos justificado, nos perdoado, nos salvado, nos separou para ser seu povo. E agora perdoados, e agora justificados, e agora separados como seu povo, Ele deseja que sejamos puros, que tenhamos olhos puros, que tenhamos uma mente pura, que tenhamos um coração puro, que tenhamos membros puros, que tenhamos um corpo puro. Efésios 1, 3, 5 revela claramente a vontade de Deus para nós. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para, olha o para, está dizendo aqui, o que é o para? Uma cláusula de propósito. Paulo está mostrando qual foi a causa, por que ele nos elegeu, por que ele nos escolheu, para qual finalidade o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A finalidade de Deus em nos escolher e nos separar é que fôssemos puros, santos. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo de sermos impecáveis. O crente continua pecando, ainda é um pecador. Você não entendeu? Eu não estou falando de pureza, eu não estou dizendo de pureza completa. Nós continuamos pecando, mas não temos mais o pecado como estilo de vida, como prática regular em nossas vidas. Então aqui, o verso 3, Paulo está mostrando que Deus revelou a nós que é a vontade dele a nossa pureza. Agora, o próximo versículo, Deus vai especificar, ou melhor, Paulo vai especificar em qual área de nossas vidas Deus deseja a pureza. Primeiro ele está mostrando o desejo, a vontade dele, a nossa santificação, a nossa pureza. Agora ele vai mostrar em qual área específica ele deseja a pureza dos tessalonicenses, dos crentes tessalônicos. Deus agora vai especificar qual a área de nossa vida ele deseja a pureza nestes dias de quarentena. E ele revela que Deus deseja que sejam puros na área sexual. Porque o verso 3, a parte B, diz isso. Pois essa vontade de Deus é a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Aqui Paulo especifica em que área ele quer a pureza, na área
sexual. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais, abster, evitar, fugir, não praticar a prostituição. A palavra no português prostituição, ela é uma vertente dos pecados de imoralidade, prostituir-se. Mas o grego aqui para prostituição é porneia. O que é porneia? Da onde se origina o título pornô, pornográfico? Porneia denota toda sorte de pecados na área sexual. Todo tipo de pecado envolvendo imoralidade sexual. Então o que Paulo está dizendo, eu quero pureza em todos os aspectos da vida sexual. Tudo que envolve a sexualidade da igreja, peço que eles sejam puros. Então quando ele diz aqui, o meu desejo é a santificação, que vos abstenhais de porneia. Primeira coisa que ele está dizendo, vos abstenhais de fornicação, que é o sexo entre solteiros, sexo de um homem com uma mulher, de um jovem com uma jovem, antes do casamento, e o Senhor está repreendendo a igreja, não pode ser uma prática comum entre os santos, entre os salvos, a prática do sexo antes do casamento, entre solteiros, entre pessoas que não se tornaram uma só carne. E isso tem acontecido demais também entre o povo de Deus. Jovens, homens e mulheres se encontrando, praticando o ato sexual sem o compromisso do matrimônio. Isso é pecado de porneia, pecado de fornicação. E isso mancha a pureza da igreja. E isso, meu irmão, é algo que o Senhor está pedindo para não acontecer. Olha, é o desejo de Deus a santificação. Como? Se abstém de porneia. Não pratique sexo entre solteiros. Segundo, que vos abstenhais de porneia. Porneia compreende fornicação. Segundo, adultério. Quando você se casou com a sua esposa, agora é para casados, você se tornou uma só carne com ela, de modo que o sexo só é legítimo para você, homem casado, com a sua esposa. E o sexo só é legítimo para você, mulher casada, com o seu marido. E qualquer forma de prática sexual fora do seu matrimônio, ou seja, que um outro homem que não seja o seu marido, com outra mulher que não seja a sua esposa, é pecado de porneia. E o Senhor está dizendo, abstenha-se, não pratique, não permita isso entre o povo de Deus. Zelem pela pureza da igreja. É a vontade de Deus a santificação na área sexual. E como eu pratico isso? Não fornico, não adultero. Terceiro, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais de porneia. O sexo entre pessoas do mesmo sexo. O homossexualismo é pecado de porneia. Por quê? Porque o sexo só é permitido dentro do casamento. E para ser casamento é a união de macho e fêmea. Macho e fêmea unidos compreende casamento. Casamento realizado, sexo permitido. Homem com homem não compreende casamento. Mulher com mulher não compreende casamento. Por essa razão, o sexo entre pessoas do mesmo sexo é proibido. Porque o sexo só é permitido quando os dois se tornam uma só carne. E só um homem com uma mulher se unindo se torna uma só carne, permitindo o sexo. Homem com homem se unindo não se torna uma só carne. Mulher com mulher se unindo não se torna uma só carne, de modo que a prática sexual para estes compreende pecado de
porneia. E quarto, masturbação. Masturbação entra também em porneia. Masturbação envolve a pornografia e o pecado de cobiça que vem com os olhos. Por que a masturbação é pecado? Veja só. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer assim, ó. Aos solteiros, ele dá uma palavra para os solteiros. Aos solteiros digo, é melhor estar como eu. Mas se não puderem, casem-se. Porque melhor é casar do que se abrasar. A NVE traduz como, é melhor casar do que viver ardendo de desejo. Desejo de fazer sexo. O que Paulo está querendo dizer com essa resposta? Solteiro, você está com desejo de aliviar a tensão sexual, desejo de satisfazer sexualmente. A única maneira legítima não é se masturbar, não é consumir pornografia, não é a mulher do vizinho, adultério, não é entre a garota solteira, fornicação, é o casamento, ok? A única forma legítima para o alívio da tensão sexual é o casamento, é o homem com a sua esposa, o marido com a sua mulher, a mulher com o seu marido, de modo que a prática da masturbação, o sexo solteiro, ele está tendo alívio da tensão sexual fora do casamento, sozinho. Então, para ele ter o alívio da tensão sexual legitimamente, ele tem que se casar. Então Paulo está dizendo, fornicação, adultério, sexo com pessoas do mesmo sexo, masturbação, foge, abstenha-se, não permita isso entre o povo de Deus. Querem manter a pureza da igreja, a santidade da igreja, querem manter a pureza na área sexual, então se abstém de porneia, pornografia, prostituição, masturbação, fornicação, adultério e sexo entre pessoas do mesmo sexo. Agora Paulo vai ensinar a importância que tem o nosso corpo. O papel que o corpo humano, o corpo físico, ocupa no tocante à santificação. Paulo vai ensinar a importância de guardar o corpo, de manter o corpo puro. Você que não dá muita atenção ao seu corpo, não se preocupa com olhos o que vê, com a mente o que pensa, com as mãos no que toca, com o corpo que mostra. Paulo vai mostrar aqui que nós devemos dar uma atenção especial para o corpo, e que ele tem muita importância no tocante à nossa pureza, e que Deus deseja que mantenhamos esse corpo puro, que é uma das maneiras de nos guardarmos do pecado sexual. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir. A palavra possuir aqui quer dizer usar. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo vai ensinar para crentes levianos, imaturos, imprudentes, para esse tempo de pandemia, onde o assédio sexual está estampado em cada página da web, em cada comercial no YouTube,
nos videogames e nos filmes e nas setas que o diabo lança, de modo que o nosso corpo se torna receptor da imoralidade e consome tudo que está à frente. Paulo vai dar uma recomendação e vai dizer assim, ó, que cada um saiba usar o seu próprio corpo, que você saiba usar os olhos, saiba usar a mente, saiba usar os membros, as mãos, saiba usar o corpo, saiba preservá-lo, saiba guardá-lo, saiba privá-lo da imoralidade. Com isso, o que Paulo está ensinando? Para você, moça, moço, homem e mulher. Ele está ensinando a não entregar seu corpo para qualquer um. Não entregue o seu corpo para qualquer homem, para qualquer mulher. Preserve o seu corpo. Preserve a nudez do seu corpo. Preserve o seu corpo para o seu marido legítimo. Preserve o seu corpo para a sua esposa legítima. Segundo, Paulo está ensinando aqui o quê? Não use seu corpo para coisas imorais. Não utilize o seu corpo para satisfação sexual ilegítima. Terceiro, o que Paulo está dizendo aqui? Não permita que ninguém toque no seu corpo, exceto o seu presente ou futuro marido, ou a sua presente ou futura esposa. Não permita que ninguém toque o seu corpo, exceto o seu futuro marido, se você é solteira, ou o seu presente marido, se você é casada, a sua futura esposa, se você é solteiro, e a sua presente esposa, se você é casado. Ninguém pode tocar no seu corpo. Que mais? Paulo está dizendo que você não estimule o seu corpo sexualmente, sem poder supri-lo legitimamente. Quando ele fala que cada um saiba usar o próprio corpo, ele está dizendo, não estimule você, a si próprio, não estimule o seu corpo sexualmente, sem ter condições de supri-lo legitimamente, dentro do matrimônio. Cada um saiba possuir, usar seu próprio corpo em santificação e honra. Aí Paulo vai completar, pelo contrário, ao invés de estimulá-lo, de deixar alguém tocar, pelo contrário, use o seu corpo de maneira santa e honrosa. Ou seja, Paulo está dizendo, preserve a pureza do seu corpo. Zele pela pureza do seu corpo, use ele em santificação, ou seja, que seja um corpo, um homem, um ser, o todo seu, separado, guardado, coberto, honroso. E o verso 5, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que significa? Ele está dizendo que os gentios, os pagãos, os ímpios, na busca pelo prazer, entregam o seu corpo para toda forma de porneia. Ele diz, vocês não com esse desejo, ou seja, cheio de vontade, de desejo sexual, e no afã, no desejo de satisfazê-lo, entregam a qualquer tipo de forma de prostituição. Senhor, para nós não. Você não. Só tem um modo legítimo de satisfazer o desejo sexual, do alívio, da tensão sexual, da realização sexual. O casamento com o seu marido, com a sua esposa. Agora Paulo vai dizer, vai ensinar os Tessalonicenses, não distorçam a verdade em busca do prazer.
Você sabe que alguns irmãos, estou falando entre o povo de Deus, o que não é povo de Deus, isso aqui não serve. Entre o povo de Deus, existem alguns irmãos, que no desejo de pecarem, de satisfazer o seu desejo sexual, distorcem a verdade, para conseguirem realizar isso. E Paulo está dizendo, não distorça a verdade, em busca do prazer sexual. Verso 6. E que nessa matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificando claramente, é o vingador. O que Paulo está dizendo aqui? E que nessa matéria, e que nesse assunto, que assunto? Que eu vinha discorrendo até agora. A pureza sexual, a perversão sexual, a porné, e que nesse assunto da área sexual, ninguém defraude. A palavra-chave que é defraude, o que é isso? Engane. Ninguém engane o outro, né? Ninguém defraude o seu irmão. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que nesse assunto da área sexual, ninguém engane o outro na tentativa de tirar proveito sexual, que ninguém distorça a palavra, que ninguém venha coagir o outro. Está claro na palavra, está claro que o crente tem que fugir de porneia, e que só uma maneira legítima da satisfação sexual. Então, conscientes disso, não coajam, não oprimam, não obriguem a ninguém realizar aquilo que está fora da palavra, em nome do desejo. E que nessa matéria, ninguém ofenda o irmão, não peque contra o irmão, não viole a consciência do irmão, nem defraude, não persuada, não coaja, não engane, não distorça a verdade, para atingir o seu desejo. O que quer dizer isso? Você está orando com uma moça, 2 cristãos, e você está com um desejo sexual, e você quer levar ela para a cama, antes do casamento, e você está defraudando, fazendo a ela promessas de amor, dizendo, a Bíblia não fala bem assim, essa igreja é muito radical, a gente se ama, o que tem? E vai lá e comete. Paulo está dizendo, não faça isso, não defraude, não distorça a verdade. Isso serve, primeiro, casal de namorados, você engana ela, distorce a verdade, com o fim de ter relações com ela. Segundo, coagir usando falácia, dizendo, você vai aguentar tanto tempo, para quê? Você é jovem, você é bonito, Deus não quer isso de você não, faz, depois Deus te perdoa. Então, usando falácia, primeiro para o jovem homem, você vai aguentar tanto tempo, você está aí, se sim, vai aguentar isso tudo, sozinho, faz, não tem problema. Outros, faz, isso Deus perdoa, tanta gente faz coisa pior. Isso é defraudar. Sua esposa está doente, quanto tempo você não tem atividade sexual? Você vai ficar desse jeito? Procura outra fonte. Você é defraudado, enganado, coagido. Ou seja, não distorça a Bíblia para satisfazer seu desejo. É pecado e pronto. É pecado. Não há concessão para isso, irmão. É pecado. Toda sorte, toda tentativa de se satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio é pecado. Está claro? Quanta gente não está defraudando o outro, ofendendo o outro? Quantos crentes não estão me vendo tão banhados nos pecados de sexualidade? Eu quero pedir para você, olhe para mim, levante-se dessa fossa de iniquidade que você entrou, lave-se na graça e no sangue de Jesus, destrua todo esse lixo pornográfico, imoral, que está rodeando você, corte todos os relacionamentos com essas pessoas vis, que tentam você a esse pecado,
e venha ter uma vida pura, porque essa é a vontade de Deus para você, a sua santificação, e que você se abstenha de toda sorte de pecados de imoralidade sexual. Ajude-nos a manter a pureza da igreja, a ter essa marca distinta em uma nação doente, em uma geração corrupta e perversa. Ajude a sermos santos, como o Senhor disse para sermos. Agora, por fim, caminhando para o fim, Paulo vai dar as razões para o porquê se manter puro. Por que não se envolver com essas práticas? Paulo vai dar as razões, os motivos. Por que, pastor, eu tenho que fugir de porneia? Por que eu tenho que preservar a minha pureza sexual? Por que eu tenho que crescer em santificação? Paulo aqui vai dar as razões. A primeira razão é porque o Senhor é vingador disso. Ainda está no verso 6, veja só, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Veja só, esse tipo de pecados, escute, presta atenção, esse tipo de pecado na área sexual ofende a Cristo. É um ultraje contra Cristo, ofende a sua glória. E por quê? Porque é um pecado contra Cristo. Porque a Bíblia diz que somos membros de Cristo, membros do corpo, o qual Cristo é o cabeça. Segundo, porque somos templo do Espírito de Deus, ou seja, morada de Cristo. E o próprio Paulo vai dizer que eu, por ser templo do Espírito Santo, e por eu ser membro de Cristo, se eu me unir com a meretriz, se eu cometer porneia, eu estou tornando Cristo participante, em certa forma, daquele pecado. Eu estou unindo ele com uma meretriz. Então o pecado de conotação sexual é uma afronta para Cristo, ofende por eu ser membro dele, do corpo dele, e por eu ser templo do Espírito, eu estou participando Cristo desses pecados, e por participar Cristo desse pecado, ele é vingador disso. O que dizer? Aqueles que se dizem cristãos ou que são cristãos e vivem continuamente na prática das relações sexuais ilícitas, na prática de porneia, terá do Senhor retribuição, receberá juízo, é isso. O Senhor é vingador dos que vivem na prática de porneia. O Senhor trará juízo àqueles que satisfazem o desejo sexual de forma ilegítima. Então a primeira razão para eu me manter puro, para eu crescer em santidade e para eu não me envolver com essas práticas, eu terei do Senhor retribuição, sofrerei do Senhor juízo por causa disso. Segunda razão, Paulo coloca aqui, para nos mantermos puros, é porque Cristo morre na cruz, não só para tirar a culpa do pecado, mas também para tirar o poder do pecado. Verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a pureza, e sim para a santificação. Troque o chamou ali por salvou, porquanto Deus não nos salvou, Deus não nos justificou, Deus não nos separou para a impureza, para a imundície, para as orgias sexuais, mas sim para a santificação, para a pureza. Cristo morreu na cruz para derrotar o pecado em nós, para perdoar o pecado,
para tirar a culpa, mas também para mortificar o pecado, santificação. A razão da morte de Jesus foi para nos redimir da culpa, e também do poder do pecado. É uma das razões. A salvação abrangeu não só o aspecto jurídico, mas o aspecto prático da nossa vida. Ele nos salvou para sermos santos. Efésios 5, 25, 27 diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, morreu na cruz. Para quê? Para que a santificasse. Por essa razão, quando nós não nos santificamos, vivemos uma vida de imoralidade, estamos diminuindo o que Cristo fez por nós na cruz. Porque a cruz não tira só a culpa do pecado, perdão, tira também o poder do pecado, imoralidade, sem vergonhice, safadeza, falando um português bem claro. Terceira razão para eu me manter puro sexualmente, é que a pureza sexual, a santificação, essa ordem para sairmos da prostituição, não vem de homens, mas vem de Deus. Não é de homens, é de Deus. Não vem da terra, vem do céu. Verso 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Dessarte aqui é de modo que quem rejeita essas coisas, não rejeita o pastor Paulo, não rejeita John MacArthur, não rejeita o apóstolo Paulo, não rejeita homens, e sim a Deus. Santificação não é invenção de homem. Fugir da prostituição não é coisa de religião, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A terceira clara, simples, objetiva, lúcida, cristalina razão para eu ser santo é que é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. A razão para isso é porque a vontade de Deus está revelada nessa área. É a vontade de Deus revelada nessa área. A santificação. Eu me permaneço santo porque assim a palavra de Deus ordena. Vai por toda a escritura, em Êxodo está escrito, santidade ao Senhor. Era a placa que o sumo sacerdote tinha na testa. 1 Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus ordena. Então a terceira razão para me manter puro é que isso não vem de homens, vem de Deus. E a conclusão é, de modo que se você rejeita essas ordens, vivendo uma vida imoral, você está rejeitando a Deus, e não homens, nem instituições. Isso aqui, vem cá, olha aqui. Isso aqui, eu não estou dizendo só para homem não, nem adolescente. Tem muita mulher aqui, ó. Muita mulher que separa de moço, porque o moço não quer ir para a cama com ela. Crentes. E não é só para solteiro também não. Muito marmanjo casado e mulher imergidos nesses pecados indecentes. E a terceira razão é clara. Isso vem de Deus e não de homem. Quarta e última razão. Quarta e última. Por que Deus ordena a nossa santificação, pureza sexual e que fujamos da prostituição? Porque nós temos recursos para cumprir isso. Porque vocês têm recursos para obedecer isso. Porque vocês têm poder para tal. Poder para serem santos, poder para resistir à tentação, poder, tem graça, vocês têm recursos. Isso está no final do verso 8.
De sorte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Talvez você ficou pesado, tribulado até agora. Meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Da onde eu vou arrumar forças? Como eu vou conseguir esse padrão? Aqui, Paulo termina a carta sendo benevolente, é como se ele disse assim, calma, antes de vocês assustarem, de acharem que é o fim, que não vão dar conta, calma, Deus providenciou um meio para vocês serem santos, Deus providenciou recursos, e Ele não vai deixar vocês sozinhos, calma, vai haver o modo, qual é? O Espírito Santo, que também vos dá o Espírito, o recurso, a força. Romanos 8,3 diz, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, a porneia, a prostituição, fornicação, o adultério, como eu venço, refreio, mortifico, pelo Espírito que já foi dado a mim e a você, a graça em você para resistir, a força em você, o Espírito Santo que em ti está, vai ajudar você a preservar a pureza, vai ajudar você a refrear o mal, não ceder à tentação, mortificar os desejos nessa área. Fique tranquilo, nenhum desejo virá sobre você maior que você possa suportar. 1 Coríntios 10,13 também faz eco com esse texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, tentação, mas Deus é fiel, e não permitirá que você jovem, moça, homem casado, solteiro, você que tem inclinação para o outro sexo, Deus não permitirá que você sinta desejo além das suas forças, mais do que você pode suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, com a inclinação sexual, Deus também proverá o livramento, de sorte que possais suportar, resistir, vencer. Você está sendo tentado nessa área, está caindo nesse pecado, está balançando seu coração com outra mulher que não é sua esposa, com outro homem que não é seu marido, com pessoas do mesmo sexo. Recorra a Deus, que Ele vai conferir recursos, o escape, a força. Paulo pediu para tirar o espinho na carne dele, Deus diz, não vou tirar, mas eu vou conferir graça, recursos, força para você vencer, resistir este espinho. O Senhor está dizendo a mesma coisa, Ele te deu o Espírito habita em você, é pouca coisa? Olhe para mim, responde, é pouca coisa o Espírito de Deus habitar em você? É pouca coisa isso? Há poder dentro de você, há graça dentro de você, há recursos, acione eles, recorra a eles, invoque eles, e você vai ter vitória. Essa é a quarta razão. Agora eu termino com 4 dicas para você, 4 dicas práticas para você vencer o pecado da imoralidade. Primeiro, evite o estímulo sexual. A maioria dos pecados de imoralidade sexual são cometidos quando se há o estímulo. E o maior estímulo é o estímulo visual. O pecado para ser cometido, ele nasce na mente, nos pensamentos. O que está mais próximo do processamento mental? Os pensamentos. A visão. Então eu vejo, o cérebro processa, penso, então cometo o pecado. Foi assim que Davi caiu em adultério. Como que ele caiu? Pelos olhos. Acordou tarde, passeou na sacada, e ele foi estimulado visualmente. Não aguentou, adulterou. O que você faz? Corte o estímulo visual, internet, celular, revista, pessoas sem roupa na rua, desvie os seus olhos o máximo possível de cenas imorais, fotos imorais,
pessoas imorais, guarde os seus olhos de imagens, porque imagens estimulam o pecado sexual. Segunda dica para vencer o pecado de imoralidade: use os meios da graça. Isso aqui é remédio para qualquer outro pecado. Os meios da graça: vida de oração regular, leitura e meditação da escritura regular, seja assíduo nos cultos públicos, e tenha comunhão com os santos, com irmãos mais piedosos que você. Isso vai refrear esse desejo em você. Terceiro, consiga a forma legítima do alívio sexual. Case. Não tem outro jeito. Está com muito desejo sexual e já usa tudo o que eu falei aqui, tem que partir por terceiro princípio, principalmente os solteiros. Case. Porque Paulo diz, é melhor casar do que viver tentado. Agora, case com um homem no Senhor, crente em Jesus, com a aprovação dos pais e dos pastores, com a condição financeira de casar, etc. tal. E quarto, uma vida de comunhão, uma vida de constante comunhão com Deus, é o segredo. Muita gente cai nesse pecado, porque não anda com Deus, são crentes nominais, são crentes, quem está com saudade do Gabriel, eu pedi para tocar o teclado lá, sobe lá meu filho, ainda que você não vai aparecer não, pode subir. Falta de andar com Deus. Ande com Deus, preencha seu coração com Deus, sua mente com Deus, seus olhos com Deus, então não vai ter espaço para pornografia, para imoralidade. Irmãos, essa é a palavra para esses dias. Deus não está de quarentena, nem o diabo, ele vai nos tentar nessa área. Temos muitas frentes de batalha, o coronavírus, o emprego, a depressão, mas não temos só essas, temos que manter a pureza da igreja, pastores, oficiais, homens casados, solteiros, jovens, ministros, alertem a igreja de vocês, vasculhem o material dos filhos de vocês, converse com a esposa, peça para ela se abrir, converse com o marido, peça para se abrir, vomite esses pecados, confesse-os no altar de Cristo, abandone-os, aniquile todo esse material imundo que leva você a pecar. Se necessário, toma atitudes radicais, tira o computador do quarto, a internet da casa, preserve-se disso. Eu aprendi algo: a melhor maneira de vencer a tentação é não ser tentado, é não se submeter a ela, porque ao ser tentado, eu terei 50% de chance, ou de cair, ou de vencer. Quando eu não sou tentado, eu tenho 100% de chance. Evite sequer ser tentado, não fique em ambientes, ou não deixe situações que permita que você seja tentado, e sendo tentado você caia. Eu vou pedir para você nem vencer a tentação, nem lutar contra a tentação, vou pedir para você nem ser tentado, procure nem ser tentado, você vai ver quanta vitória você vai conseguir. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, gracioso e glorioso, que luta teu povo enfrenta nessa área. O assédio é gigantesco, o bombardeio é imenso contra as mentes, os olhos do seu povo, fazendo com que naufrague nesses pecados. Mas hoje, lava o teu povo no seu sangue, borrifa água limpa e nos purifique das nossas imundícias. Mantém nossos olhos, coração, corpo, membros santos, puros. Coloca temor em nós, Deus, e ousadia para desfazer de tudo que nos leva a pecar. E nos confere graça para prosseguir sendo santo, como o Senhor é santo, em nome de Jesus. Amém.